Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Conectados e temos como nossa presença ilustre o nosso querido pastor Amadeu. Um jovem. Yes, um jovem, entendeu? E aí a gente vai conversando, né, sobre o nosso assunto da vez. Você quer se apresentar, falar uma coisa? Pois bem, como a Sara bem falou, né, eu sou o pastor Amadeu, sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana do Cambeba e é isso. Ok, vamos lá. O assunto que a gente vai tratar dessa vez é os desafios, né, do jovem crente no mundo secular. Então, vamos aqui à primeira pergunta, que é: quais são os maiores desafios que os jovens cristãos enfrentam atualmente para manter sua fé em um mundo secular? Sara, para mim o maior desafio é o próprio jovem, é ele mesmo lutando contra ele mesmo, certo? Alguns vão dizer que não, é o mundo. Sim. O mundo é que faz com que os nossos jovens sejam secularizados. Mas assim, o mundo jaz no maligno. Os ímpios sempre existiram. O mal, né, nos ronda. E o que posso falar é que a ideia daquela, não, porque a nossa geração de hoje, ela sofre mais do que as gerações anteriores. Não. O que muda são os tipos de desafios. Mas nós, no caso vocês estão sofrendo com determinados tipos de desafios. Os pais de vocês tiveram outros, os avós, enfim. As gerações passadas tiveram desafios diferentes, mas o desafio sempre existiu. Tanto que Cristo falou, né? No mundo vocês terão aflições. E não é somente para essa geração. Essas aflições eram para gerações também anteriores, entendeu? Mas, pastor, é uma desculpa achar que o mundo hoje, né, só os jovens sofrem mais. É uma desculpa? Isso não é. Porque você imagina Daniel, né? A gente olha lá para o livro de Daniel. Daniel foi escolhido a dedo, certo? Para que pudesse ocupar determinada função. Daniel poderia comer de tudo, das iguarias do rei. Mas o que Daniel fez? Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, diante de uma proposta de tudo favorável a Daniel, ele escolheu ser temente a Deus. Certo? Enfim, eu diria que era isso, sabe? O maior desafio é o jovem mesmo. Ele tem que ser fortalecido no Senhor. O jovem tem que ter cuidado com as ciladas de Satanás, certo? E para que ele tenha esse entendimento de que deve ficar firme contra as ciladas de Satanás, ele tem que se fortalecer no Senhor. Mas, infelizmente, muitos jovens não leem Bíblia, não oram, sabe? Perde-se muito tempo em redes sociais, em jogos online, videogames, enfim. Tantas coisas que eu não estou falando que são coisas ruins. Não são ruins. Mas se gasta muito tempo com isso, sabe? Infelizmente, os jovens, ao invés de orarem, buscarem ao Senhor, eles acabam fazendo coisas fúteis. Acho que isso pode até agravar o quadro que já existe em muitos jovens, que pelo menos eu vejo, que são quando eles estão diante de um desafio, eles não perseveram. Justamente porque eles não estão fortalecidos. Então, quando vem algum desafio que já era para eles terem maturidade, já era para eles terem ali uma certa bagagem, né, cristã para enfrentar esses desafios, eles não têm. Porque eles têm muito tempo de cristãos, mas não têm conhecimento suficiente de uma vida cristã. Não tem intimidade, não tem profundidade. Não vão atrás. Exatamente. Perfeito. Como lidar com situações em que os valores cristãos entram em conflito com as expectativas sociais, culturais ou profissionais? É seguir as Escrituras. É viver conforme as Escrituras, sabe? Para que você, jovem, venha enfrentar os desafios de sua vida, é seguir a Escritura, não tem outra forma. Vamos voltar para Daniel, né? O jovem Daniel. E algumas pessoas se queixavam porque ele adorava ao Deus verdadeiro, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia,
Mas Daniel seguiu firme no Senhor. Em meio aos conflitos que rodeavam a Daniel, a expectativa que o mundo tinha de que ele pudesse adorar a algum deus pagão, mas não, ele se manteve firme. E aí a volta para que a gente falou no início. Se o jovem estiver firme no Senhor, fortalecido na palavra de Deus, orando, buscando intimidade com o Senhor, quando aparecer as dificuldades, ele vai estar firme contra as ciladas de Satanás. Sim. Perfeito. Aí, próxima pergunta. Como o uso das redes sociais pode impactar positiva e negativamente a vida espiritual de um jovem cristão? Massa. Excelente pergunta, porque depois da pandemia, né? Sim, teve um boom muito grande. Um boom muito grande. E foi muito positivo. Em que sentido? No tempo da pandemia, eu estava no seminário ainda, no seminário presbiteriano lá de Teresina, né, o STNE. E lá eu convivia na igreja presbiteriana do Jockey, certo? Do pastor Leonardo. E nós estávamos, naquela época, antes da pandemia, a igreja tinha 200 e poucos membros, certo? E as igrejas fechadas, pastor Léo pregando. Depois que abriram as portas da igreja, né, as pessoas puderam voltar a cultuar, Sara, o número de membros cresceu demais. Demais mesmo. Por quê? Ouviam o pastor Léo, mas a maioria ouvia quem? Ouvia o pastor Hernandes, ouvia o pastor Augusto Nicodemos. Tem muito aqui também. Muitos jovens depois da pandemia, muitos dos nossos jovens da UMP, eles falam que eles conheceram a nossa igreja quando eles estavam ouvindo alguma pregação no YouTube do pastor Nicodemos ou do pastor Hernandes. Aí eles falaram, nossa, que religião é essa? Que pregação é essa? E aí foram atrás e aí botaram no Google mesmo e aí pararam aqui. Eu já fui apresentado em 2 igrejas, né, sem ser presbiterianas. Uhum. Aí eu chego, esse é o pastor Amadeu, ele é pastor da igreja do pastor Augusto Nicodemos, do pastor Hernandes. Aí já sabem quem é. Enfim, é algo positivo. Uhum. Tipo, em relação à igreja do Jockey, tinha 200 e poucos membros, hoje está para mais de 400 membros. Muito bom. Alguns cultos, as pessoas ficam em pé, graças ao quê? A tecnologia, né? E isso foi muito, muito positivo, certo? Um lado negativo, discutir em rede social. É realmente um problema. E alguns jovens discutem muito em rede social, achando que vão mudar o mundo. E só arrumam confusão. Ou então até fazem um cenário negativo para que pessoas que não conhecem a igreja nem tenham vontade. Tá lá o ímpio olhando, rapaz, olha os crentes brigando contra os crentes. Né? Porque nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos concílios. E nesses concílios é onde são discutidos determinadas matérias. Não é em rede social. Sim. Rede social não é local para discussão. Certo? Outra questão negativa em relação à tecnologia, a questão da pornografia. Infelizmente, muitos jovens são viciados em pornografia. E com certeza afeta a vida espiritual do jovem, certo? E esse jovem, né? E aqui o jovem que eu falo não é somente o rapaz, mas moças também, não sei nem o termo que eu utilizo, visualizam, né, pornografia e acabam vivendo essa pornografia e quando se casam, levam problemas para o casamento, sabe? Uhum. Tem dificuldade nos relacionamentos porque foram intoxicados pela pornografia. Espera no cônjuge aquilo que viu, né, aquilo que visualizou e não é assim, certo? Outra questão em relação à tecnologia, né, e às redes sociais é em relação ao culto ao corpo. Moças e rapazes com poses sensuais na internet. Eu falo de crentes, certo? O papo aqui é em relação aos crentes. Sim. Infelizmente isso acontece, sabe? Jovens querendo mostrar o seu corpo para outras pessoas. Se você está ali, posta uma foto, você quer mostrar para alguém.
E o jovem tem que ter cuidado em relação ao que ele mostra nas redes sociais. Por quê? Aí eu vou ler um texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: e que nesta matéria, e aqui a matéria que ele está falando é em relação à santificação do corpo, certo? E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Ou seja, que nessa matéria de santificação do corpo, que eu não venha fazer com que o meu próximo tenha desejos ilícitos. Por quê? Aí o versículo continua. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Imagine, Sara, você tá lá na sua rede social, postando coisas sensuais, aí você desperta desejos ilícitos no próximo, seja crente ou descrente. O texto fala que o Senhor não tomará por inocente, Sara. Ele é vingador. Ou seja, jovens, moças e rapazes, tenham cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. Porque, infelizmente, a tecnologia tem esse lado negativo. Sim. Eu vejo muito isso na questão de querer fazer novas amizades. Às vezes as pessoas querem fazer novas amizades e como elas não são da igreja, elas estão aí em faculdades, em outros locais, elas acabam querendo agir como aquelas pessoas para ter algum assunto ou conseguir se entrosar e acabam caindo nesses pecados. Outra coisa que eu estava pensando, que eu vi bastante na pandemia, foi a questão do culto online. Que é uma ferramenta muito boa, realmente muito, muito boa. Certo. Por conta que existem muitas pessoas que não têm como vir porque estão hospitalizadas ou estão com alguma doença que abaixa muito a defesa do corpo, né, a imunidade do corpo. Então, mas aí tem o lado negativo. Só um detalhe de que algumas pessoas acreditam que por estar assistindo, estão prestando culto ao Senhor. Sim. Certo? E não. Você está tendo a bênção, como você falou, uma pessoa que está acamada em um hospital. É uma bênção, ela está com o celular ouvindo uma mensagem, sendo edificada. Sim. Mas naquele momento ela não está cultuando ao Senhor. Exatamente. Esse é o lado negativo, porque muitas pessoas acham que por estarem assistindo, elas estão cultuando. E aí elas não vêm mais à igreja. Então a gente até sente falta. Cadê fulano? Aí a gente vai ver fulano tá em casa, bem deitado, cultuando, entre muitas aspas na cabeça dele. Se você está em casa ou vendo na internet, tenha essa certeza, você não está cultuando. Porque se você estiver cultuando, então vai ter o batismo online, ceia Santa online. Ceia, exatamente. Não. E a ceia é a comunhão dos santos. É os santos, os crentes, reunidos em torno da mesa do Senhor. Então, não existe nem o culto online, né? É uma mensagem online. O pastor Eliseu lembra bastante que as pessoas que estão ali na Santa Ceia, elas não estão participando de forma online, né? Elas estão apenas assistindo. Mas a gente também escuta testemunhos de irmãos nossos que passaram algum tempo hospitalizados e depois voltaram, né? E aí eles falam que foi uma bênção ter ali aquelas gravações, aquelas filmagens ao vivo, mas foi uma bênção porque gerou saudade, gerou expectativa de, meu Deus, por favor, me cure logo para eu poder voltar, né, ao convívio ali. E aí eu também lembrei do livro, eu não sei se o senhor já leu, mas a nossa MP já estudou ele uma vez, que é A Igreja é Essencial. E aí ela tem um capítulo que fala justamente sobre essa questão do culto online, porque a parte que você vem para a igreja, que você passa por algumas espécies de desconfortos, por exemplo, algumas pessoas que têm problemas com bebês chorando, que aí ela fica tipo, puxa, esse bebê tá chorando muito. Essa coisa que lhe incomoda, né, ela também faz parte do culto, né? Faz parte do culto. Você tá ali no convívio, o culto também é o convívio com os irmãos, né? E é um período, sabe? Vamos supor, em relação à questão da criança chorando. Gente, se tá chorando, deixa. É melhor ela tá chorando no culto de que tá em casa, de que está fazendo outra coisa. Exatamente. E em um momento a criança vai virar a chave e ela vai entender, papai e a mamãe tá prestando culto e tem que ser prestando culto a Deus e tem que ser dessa forma. Sim. Ter paciência. Isso é a delícia da comunhão dos santos. E aí esse livro fala sobre isso, não sei se o senhor já leu, né? Não. Fica aí a indicação, A Igreja é Essencial, muito bom livro. De que forma a educação, escolas, faculdades, etc., pode ser um campo de fortalecimento ou desafio para a fé? Certo. O jovem tem que entender.
E eu falo para a liderança também. Não é preparar o jovem para ingressar na faculdade 6 meses antes de entrar na faculdade. Sim. Ou 1 ano. Não. Já prepara as crianças, já prepara os adolescentes. Para quê? Para quando eles estiverem jovens, forem ingressar na faculdade, eles já têm uma boa base. Certo? Uma boa base. E nesse sentido que as dificuldades que ele vai enfrentar na faculdade vai fortalecer. Sim. Porque diante dos desafios, nós ficamos mais fortes. Se você passa por alguma dificuldade, depois que passou, você fica mais forte. E como Paulo vai dizer lá, não vou lembrar a carta, mas Paulo diz que os nossos sofrimentos servem para quê? Servem para que eu possa dar o suporte ao próximo. Nesse sentido. E talvez esse jovem que foi preparado, ele passe por essa dificuldade da faculdade, aí ele vai instruir os mais jovens que estão entrando. Isso. Exatamente. Se você está gostando do programa, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também deixar o seu joinha. Semana que vem tem mais Pastor Amadeu.